Oi, pessoal! Eu sou a Paola dos Livros Livram e hoje eu tô aqui para responder para vocês a tag "Deve ser horrível dormir sem mim". Mas antes da gente começar, por que você já não se inscreve aqui no canal? Já deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos. Conta pra todo mundo, gente, que esse canal existe, me ajuda a crescer com os Livros Livram. A gente chegou nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente chegou a 2.000 inscritos. Eu tô muito feliz, foi mais rápido do que eu pensava. Então, assim, a gente só vai crescendo devagar e sempre. Eu dependo muito da ajuda de vocês, da colaboração de vocês se inscrevendo, vocês contando pra todo mundo que esse canal aqui, ó, existe. Gente, olha pra vocês verem, a Paola tem um canal, ela é super gente boa, ela fala de livros. Manda pros seus amigos leitores, vamos fazer essa comunidade aí crescer cada vez mais. E eu deixo aqui o meu muito obrigada a todo mundo que já me ajuda, né? Claro. E se você gostar de algum livro que eu vou falar aqui hoje, não esquece de comprar pelo link que eu sempre deixo aqui embaixo no box de descrição, que me ajuda demais, é um jeito de vocês patrocinarem conteúdo do canal, sem pagar nada mais por isso, porque não altera o valor pra vocês, é o que vocês já iam pagar mesmo, e me ajuda muito. Mas se não for comprar também, gente, não tem problema, só se inscrevendo e contando pra todo mundo aí já me ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos lá. A tag "Deve ser horrível dormir sem mim" foi criada pela minha xará Paola dos Livros e Fuxicos e ela consiste em responder 8 perguntinhas aí baseadas na música da Manu Gavassi. Então vamos lá, tô com a minha cola aqui já, né, pra eu não errar as perguntinhas, porque são perguntas longas, então não posso esquecer. E vamos começar então. A primeira pergunta da tag é: larguei até o livro que eu tava começando a ler só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Eu não podia e nem vou deixar de fora esse livro, que foi um livro que eu abandonei sem dor no coração. Não penso em retornar essa série, não tenho o mínimo apego mais por essa história, porque a personagem principal me estressou, me levou ao limite da minha paciência, que foi a série The House of Night. Então aqui eu parei no terceiro livro dessa série. Então o livro que eu abandonei mesmo foi o Escolhida, não foi o Marcada, mas eu peguei o primeiro volume pra ilustrar aqui pra vocês. Mas eu abandonei a série como um todo, não foi no Escolhida que eu estressei, foi tipo uma coisa construída ao longo dessa série pra mim, sabe, gente? É simplesmente assim, eu não vou falar que é ruim. Eu sei que tem gente que gosta e eu sei que mais pra frente provavelmente vai ter uma explicação pra isso. Mas ela me passou uma coisa muito de futilidade. Eu não gostei da personalidade da protagonista, sabe? Ela não me identifiquei com ela, ela me estressou. Nosso santo não bateu. Vamos justificar assim dessa forma, então, né? Pra ficar mais fácil. Meu santo não bateu com dessa protagonista, não gostei. No terceiro livro eu já tinha jogado pro alto mesmo, não tava mais querendo insistir nisso. Achei ela fútil, achei justificativas pro que ela faz com as pessoas, assim. Achei uma justificativa muito fraca, porque em algum momento, assim, dos livros ela vai acumulando um número de relacionamentos amorosos que não tem base nenhuma, assim, sabe? Eu acho que ela me passa uma coisa de ser uma pessoa sem profundidade, é isso. Não me odeiem por isso, eu sei que tem muita gente que defende essa série, tem muitos volumes dessa série, então eu acredito que ela faça sucesso, mas não foi pra mim. A segunda pergunta da tag é: se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Um livro favoritado na adolescência e que agora não seria. Gente, eu já falei desse livro algumas vezes aqui no canal, não tem resenha dele aqui, mas eu já falei que é um livro que eu me apaixonei quando eu li. Quando eu era bem mais nova, eu me apaixonei por essa história, eu gostei muito do livro. Mas eu confesso que hoje em dia, analisando a minha leitura, ele não seria um livro favoritado. Ele tem diversos problemas que são levantados no livro. E não de uma maneira positiva, romantizando algumas coisas que não deviam ser romantizadas. E, gente, é Belo Desastre. É porque, assim, Belo Desastre tem um relacionamento, assim, tóxico, tá? Sabe? Tem uma relação tóxica. E ele acaba romantizando esse relacionamento
de forma negativa. Por quê? Porque ele tá incentivando a gente a aceitar isso como um relacionamento amoroso saudável, e isso não é saudável. Como um relacionamento amoroso bonito, e isso não é bonito. Porque aqui a gente tem uma relação de dependência, a gente tem duas pessoas que são tóxicas uma pra outra, a gente tem dependência de ambas as partes, então não é só uma coisa cultivada por um lado, a gente tem erros nos duas pontas desse relacionamento. Então hoje eu entendo que não é um relacionamento saudável, hoje eu entendo que não é um livro 5 estrelas pra ser assim incentivada a leitura dele, sabe? É um livro problemático. E para algumas pessoas ele não seria indicado, porque é essa questão. Algumas pessoas tendem a romantizar esse tipo de relacionamento amoroso. Eu já falei disso de outros livros também. Mas foi um livro que eu li há muitos anos atrás e na época eu não problematizei isso. Então, se eu relesse ele hoje em dia com a cabeça que eu tenho, provavelmente ele não seria um favorito para mim. Na época ele foi, eu confesso. A terceira pergunta da tag é: vejo sua leve, não tão leve obsessão por mim. Um autor que virou sua obsessão. Gente, eu tenho duas autoras que viraram minha obsessão, assim, recentemente, porque são autoras que eu descobri esse ano e eu fiquei simplesmente apaixonada na escrita das duas, que foi a Taylor Jenkins Reid, que escreveu aí Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six. Eu só li até hoje, terminei essa semana inclusive, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e estou incrivelmente apaixonada pela escrita da Taylor. Então eu tô louca pra ler os outros livros que ela lançou, se eu não me engano, além do Daisy Jones and the Six. Ainda tem também um outro livro dela que tá super hypado, assim, que é Amores Verdadeiros, também é outro que eu tô querendo muito ler. E a segunda autora que eu tô, assim, numa vibe de procurar tudo que ela escreve é a Colleen Hoover. Porque, pra quem acompanha o canal sabe, eu li recentemente Verity e eu amei Verity, porque foi um livro que eu amei não só a leitura, mas eu amei a construção da história, o enredo, a profundidade dos personagens. Eu gostei bastante da construção da história. E a Colleen Hoover é aí a minha segunda obsessão. A quarta pergunta da tag é: meu estilo é clássico, Amor pra Poucos. Um livro clássico que todos amam, menos você. Gente, essa é difícil porque eu vou pegar aí num ponto complicado para algumas pessoas. Eu não vou falar um livro clássico que todo mundo ama, menos eu, mas eu vou falar um autor de clássicos que todo mundo ama, menos eu. Eu não consigo me identificar com a escrita do Jorge Amado. Eu já tentei ler Capitães da Areia, Gabriela. Já tentei ler alguns livros dele que são clássicos e eu não consigo, pra mim não flui, eu não consigo me forçar também a ler as histórias. Não são livros que funcionam pra mim, então acho que o meu problema tá com o autor, que é o Jorge Amado. Então, não me matem, por favor, literatura brasileira, não me demita. Eu só não... Só não é pra mim mesmo. A quinta pergunta da tag é: meu amor é ácido, um livro que devia ter sido divertido, mas não foi. Gente, eu peguei esse livro porque eu achei que ele fosse ser uma leitura leve, divertida, engraçada, envolvente, rápida, e acabou sendo um livro que me estressou bastante, que foi Cretino Irresistível. Esse livro, eu vou deixar a capa dele aqui pra vocês, porque eu li em e-book. Esse livro, eu não vou falar que eu abandonei, porque eu não abandonei. A escrita da autora é uma escrita muito fluida, é uma escrita... é envolvente, é uma história envolvente. Acontece que eu tava esperando me envolver mesmo com os personagens, com a história dos personagens, mas não rolou. Por quê? Porque esse livro eu achei ele muito apelativo. Ele tem essa questão de ser um romance hot, um romance mais caliente. Então a gente já espera que tenha várias cenas assim durante o livro. Mas eu achei ele muito apelativo porque eu acho que não tem um diálogo nesse livro em que não acabe em arranca-roupa. Então eu fiquei estressada porque eles estavam querendo me passar que aquele casal tava construindo uma relação super duradoura, um amor super verdadeiro, que eles estavam se apaixonando profundamente, que eles se amavam, que no final das contas eles eram almas gêmeas,
Mas, gente, eles não pararam pra ter um diálogo, entendeu? E toda vez que eles começavam, o falava oi era briga. Eles brigaram do começo ao final do livro. Eles não tiveram uma conversa inteira do começo ao final do livro. Aí no final eles são homogêneos. Não consigo entender, entendeu? Não justifica pra mim, assim. Eu acho que entendo que eles devam ter muita química, mas pra mim o que foi passado é que é um relacionamento baseado aí nas relações carnais e não tem profundidade de sentimento, porque eles não se conhecem, simplesmente não se conhecem. A única coisa que eles sabem um do outro é que eles se encontram, brigam e tiram a roupa. É isso, entendeu? Então foi um livro que eu não gostei de ler, não foi divertido pra mim, porque eu ficava estressada, eu ficava esperando terminar uma conversa séria e eles não terminavam nenhuma conversa. Então é isso. A sexta pergunta da tag é: quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com um final surpreendente e confuso. Eu não podia deixar esse livro de lado, porque quem viu a resenha aqui no canal sabe que eu fiquei, tipo, surtada com esse livro, que foi Verity. Verity é um livro com um final aberto, ele não é um final dado pra você só lidar com os fatos, ele é um livro pra você interpretar o que você quiser tirar daquilo, entendeu? Então ele é um final aberto, é um final confuso, é um final surpreendente também, porque ao mesmo tempo que ele deixa nas suas mãos no que você vai querer acreditar, ele também te dá algumas pistas do que pode ou não ter acontecido, do que pode ou não ser verdade. Mas aí a questão é o que você vai decidir daquilo, sabe? Então, pra mim foi um final super surpreendente, eu gostei bastante da leitura e o final, assim, simplesmente explodiu minha cabeça. Foi um livro que me surpreendeu mesmo, me fez de boba, tirou meu tapete e eu gostei bastante. A sétima e penúltima pergunta da tag é: claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem inspirada. Eu duas, porque eu não consegui escolher entre as duas. Foram duas personagens que me impressionaram, assim, que elas foram realmente inspiradoras pelo momento que elas estavam vivendo. E não porque estavam passando muitas dificuldades, muito pelo contrário. Porque elas tiveram que escolher, elas tiveram que fazer suas escolhas baseadas em duas coisas que elas queriam muito. E ter que renunciar, e ter que arriscar renunciar ao amor por isso, pela vontade independente, pela carreira que elas decidiram para si mesmas. Então foi os livros Perigo para o Inglês e Um Acordo Pecaminoso. Aqui, esse da Lisa Kleypas, vou falar de um de cada vez, né? Esse aqui da Lisa Kleypas vai falar da Pandora. E a Pandora, ela é uma menina que não pensa em se casar, ela não quer se casar porque ela quer ser empresária, ela quer criar aí uma empresa que produz jogos de tabuleiro, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, tenho certeza que eu lembro que eu amei esse livro. Aí ela vai se envolver em uma situação um pouquinho escandalosa e ela vai ser obrigada a se casar. Só que ela se recusa a todo custo a se casar, ela não tá nem aí pra reputação dela, então pra ela isso não importa, porque o que é uma reputação se ela nem quer se casar? A reputação só importa se você tá com interesse de arrumar um marido, né, naquela época, e ela não tava. Então, ela renuncia a esse casamento, renuncia a sua imagem pra ir atrás do que ela quer, porque ela quer o seu próprio dinheiro, a sua própria empresa. E ela se casando, tudo que é dela passa a ser do marido, né? Pra quem conhece a história aí, nessa época, tudo que a mulher possuía enquanto solteira, na verdade ela não possuía nada, né? Ficava pro pai, mas tudo que era teoricamente da mulher, assim que ela se casasse, passava a ser do marido. Então ela não queria isso e ela estava decidida a não se casar, só que ela acaba se apaixonando pelo pretendente, pelo noivo aí. E mesmo ela estando incrivelmente assim, ó, apaixonada por ele, arrebatada pelo amor por ele, ela ainda não quer abrir mão da sua empresa, do seu futuro. E aí ela chega no impasse do que ela vai escolher. O amor verdadeiro dela, o amor dela. E talvez renunciar à sua empresa ou a sua empresa, que é o seu sonho, e renunciar ao amor. Então eu achei ela incrivelmente corajosa, ela é uma personagem que eu admiro muito. E a segunda personagem que eu admiro bastante aqui é a Serafina, que esse livro é da Sarah McLean, é o terceiro livro da trilogia Escândalos e Canalhas. E em Perigo para o Inglês a gente tem uma mulher que está enfrentando várias coisas. Por quê? Primeiro,
ela é muito mal vista na sociedade, ela é mulher de um duque, esposa de um duque, mas assim que ela se casou, eles tiveram alguns problemas e ele mandou ela pra fazenda e sumiu, sabe? Ele mandou ela pra casa de campo. E ela viveu anos isolada, recém-casada, sabe? Desde recém-casada ela mora sozinha, ela não sabe do marido dela. Eles não se veem há anos e anos. Gente, vamos ressaltar que isso daqui é século XIX. Não existia uma mulher que quisesse desfazer um casamento, pois ela chega na Câmara dos Lordes, onde nenhuma mulher é sequer aceita, e grita pros quatro ventos que ela quer o divórcio do marido dela, que ela não quer mais estar casada com ele. E esse homem que abandonou ela recém-casado, a gente tem um ódio dele construído desde o primeiro livro da série. E quando a gente chega aqui, a gente vai ter que entender e superar os preconceitos que a gente tinha com ele, porque ele tem algumas justificativas para as ações que ele teve. Eles tiveram desentendimentos em que os dois estavam errados. Não vou falar o que é, porque é um baita spoiler, então não vou falar. Mas aí, nesse livro, a gente vai ver ela lutando pelo amor que ela ainda sente pelo marido, mas indo atrás do que ela acredita, do que ela quer pra si, e ela não quer mais viver sozinha, amarrada a um homem que não tá nem aí pra ela. E ele começa a se questionar se não é o momento dele tentar salvar esse casamento, sabe? E aí ele vai tentar reconquistar a esposa, anos e anos afastados, então eles precisam se reconectar, eles não se conhecem mais, eles se conheceram no momento em que eles eram muito jovens, então aqui eles já estão bem mais maduros, passaram por muita coisa, e a gente vai ver essas duas pessoas muito maculadas, com muitos mal entendidos entre eles, tentando superar essas barreiras. E ela é incrível porque ela em momento algum deixa o que ela quer pra ela de lado pra perdoar marido por causa de amor nenhum. Então isso aqui é incrível, esse livro é maravilhoso, eu recomendo assim, ó, de olhos fechados. A oitava e última pergunta dessa tag é: deve ser horrível dormir sem mim? Uma história que te roubou o sono. Eu vou falar desse livro mesmo, porque foi um livro que, apesar de ser um romance de época, que muitas pessoas podem falar que é só mais um romance de época, esse livro acabou com as minhas estruturas, com as minhas barreiras, porque eu chorei demais nesse livro, eu chorei horrores, que é Quando a Bela Domou a Fera, da Eloisa James. Aqui a gente tem uma recontagem da Bela e a Fera, e a gente tem uma menina que ela sabe que ela é linda, ela é maravilhosa, a sociedade inteira acha ela linda, ela é uma beldade. E aí vai acontecer uma coisa que vai acabar com a reputação dela, e ela vai ver que beleza não é tudo. Por quê? Porque ela vai ser prometida e às pressas a um homem do interior que ela nunca viu, que precisa se casar. Ambos aqui é um casamento de conveniência, os dois precisam se casar por motivos diferentes. E ele é isolado, ele é uma pessoa maculada, sabe? Ele é uma pessoa com traumas, ele tem uma característica física aí que afasta as pessoas dele. Então ele não se importa, gente, com beleza, porque pra ele isso não é nada. Então ela que achou que ia chegar lá e conquistar o pretendente assim, num piscar de olhos, vai ver que ela vai precisar se abrir, ela vai precisar falar de si, ela vai precisar usar da sua personalidade pra fazer isso dar certo. E ele vai ter que superar muitas barreiras também. Então a gente tá vendo aqui um casal também que é muito construído, que eles não estão preparados pra se apaixonar, eles nem querem, eles já chegam com muitas barreiras entre eles, assim, erguidas por eles mesmos, né? Aí no final do livro, mais do meio pro final, vai se encaminhando pra um plot twist, assim, pra um momento tão emocionante, gente, um momento que eu chorei tanto, aconteceu tanta coisa. E você não espera que isso aconteça, porque em romance de época nenhum eu vi uma coisa ser descrita tão brutalmente assim. E não é brutalmente, porque não é uma coisa, não vou falar o que é, gente, mas acontece uma coisa que é tão intensa e que a gente não vê isso acontecendo nos romances de época, porque não tem como romantizar isso, entendeu? É um momento que não tinha como romantizar, e a autora colocou aqui sem medo e deu muito certo. Eu gostei bastante dessa história, eu arrepiei. Gosto muito dessa história, gosto muito dessa autora, e foi um livro que eu devorei, porque eu não conseguia parar de ler. Não consegui, simplesmente não consegui. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, esse é o último momento para clicar em gostei, compartilhar
manda pra todo mundo esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.